Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Mês de novembro é mês de 25 de novembro e como nós achamos que o 25 de novembro político não é apenas o 25 de novembro que vale a pena falar, queríamos fazer esta semana e na próxima semana 2 episódios especiais. Para a próxima semana será o episódio especial político, mas nesta semana queremos fazer um episódio especial relativo ao mundo feminino, às mulheres, à celebração do Dia Internacional contra a violência contra as mulheres e, de facto, falarmos sobre tudo aquilo que ainda é um problema e que nos impede de atingir perfeita igualdade de direitos, embora em todos os aspectos tenhamos absoluta igualdade de deveres e muitas vezes sobreposição de deveres. E é também importante relembrar este dia porque, estando a gravar hoje, terça-feira, nós, a partir do domingo passado, e até o resto do ano, simbolicamente e estatisticamente, as mulheres deixam de receber um único dia de salário comparativamente com os homens. E, portanto, exatamente por este motivo, nós achamos que vale mesmo muito a pena falar sobre este tema, que passa muitas vezes por baixo da agenda política do dia, da agenda política semanal. E como temos um podcast profundamente feminista, não podíamos deixar de falar sobre isso. Maria, passo para ti, porque acho que tu vais fazer um enquadramento relativamente ao feminismo histórico, não é? E também àquilo que significa ser mulher numa época que tu gostas particularmente, que é o iluminismo. Olha, é verdade. Isto, antes de falarmos da situação das mulheres em Portugal, eu acho que é importante. Nós ontem fomos ver um filme às 3, porque depois vamos falar. Ontem, porque estamos a gravar na terça-feira, perdão. Vocês estão a ouvir-nos na quarta, portanto foi anteontem, na segunda-feira. E se estiverem a ouvir na quarta, ainda podem ir ver esse filme que está em exibição até quarta-feira, às 7h30 da tarde, no City Alvalade. Se estiverem em Lisboa. Se estiverem noutros sítios, não sei. Desculpem, sou Lisboa-cêntrica neste momento. Mas fomos ver um filme muito interessante sobre a luta de uma mulher e das mulheres em Teherão, no Irão, e eu fiquei particularmente tocada com o filme e achei muito relevante para esta semana que começa, para mim, pronto, para este mês, que é o mês de awareness da situação das mulheres internacionalmente, mundialmente. E o filme retrata a luta de uma mulher contra um sistema que a quer calar por ela ter tentado defender o seu corpo e quer matá-la por ela ter tentado defender o seu corpo. E lembrou-me de um filme também muito interessante que eu vi sobre um caso semelhante de uma violação de uma mulher, mas que se passa na Idade Média. E é aqui que eu vou começar, por isso é que eu fui fazer esta volta. É aqui que eu vou começar a minha defesa, que eu acho que vocês já ouvem há imenso tempo. São true fans do podcast, sabem que eu adoro a Idade Média e defendo a Idade Média contra o iluminismo. Said no one ever. Para a grande tristeza das minhas colegas iluministas, porque a Leonor é filha do iluminismo revolucionário. Mas neste filme que retrata um caso real que acontece à volta do século XIII, creio eu, em Inglaterra, uma mulher é violada por um homem que acha que ela queria aquela relação sexual. Portanto, o filme, depois no final vou dar a recomendação, o nome do filme, portanto fica até ao final, mas o filme é contado em tripartido, ou seja,
Primeiro vê-se a narrativa do marido desta mulher, depois do homem que a violou e depois dela. E tu percebes no fim que ela foi violada. E estas narrativas são todas muito diferentes, porque o marido acha que a vai salvar. Porquê que o marido acha que a vai salvar? Porque, na Idade Média, estes casos em que a palavra da mulher ia contra a palavra do violador, uma das formas de resolver era naqueles duelos a cavalo, com as lanças, que eu me estou a esquecer do nome, em particular, em que o marido vai defender a honra dela contra o violador. Qual é que é a questão? Aquilo é luta até à morte. E se o violador, ou o alegado violador, o acusado de ter violado uma mulher, perder, quer dizer que Deus está do lado da mulher e Deus está a dizer que ela está certa. Qual é que é o problema? É claro que é o marido a defender a honra, porque na verdade é o corpo dela que foi violado, mais uma vez, mulher objeto, não é? Não é só... eu não estou a falar disto. Tipo, por favor, vamos voltar a estes duelos para ver se a palavra da mulher é verdadeira através de Deus. Mas, de facto, ela foi provada inocente, ou seja, ela não entrou em relações sexuais com ele de livre vontade e ele morreu neste duelo e o nome dela foi limpo. E até muito tarde, ou seja, até ao século XV, XVI, esta história era contada assim. A partir do Iluminismo houve um interesse macabro. E estamos a falar de vários teóricos, filósofos, como Voltaire, inclusivamente, que pegam nesta história para retratar a Idade Média e o Dark Ages, que era, não é? Porque isto é completamente, porque é a visão de Deus, etc. E começam a falar dela como uma prostituta, basicamente. Portanto, a história dela é recontada dizendo, na verdade, tentando salvar a imagem do violador, que é super interessante, que é dizer que a Idade Média não é avançada, não é moderna, e que o violador, na verdade, pobre homem que foi acusado, que morreu às mãos desta forma de vida que é backwards, não é? Que é uma forma de, desculpem os anglicismos, mas eu estou com sono, mas é uma forma de vida que é retrógrada. Há um interesse muito esquisito em reabilitar a imagem destes homens que caem na história como violadores, neste caso em específico, e isto para passar, porque a Leonor não está connosco em estúdio, mas já deve estar no seu controle stalinista das horas, mas vou abusar de ti, Adri, porque tu és um pouco mais ok com ceder horas, mas eu vou terminar. É importante olhar para a história das mulheres na Idade Média com um olhar um bocadinho menos condicionado pelo iluminismo. As mulheres era-nos permitido no século X, no século XI, irmos a tabernas, falarmos, aliás é daí que nasce o termo gossip, falámos disso no nosso espetáculo ao vivo, e já falei disto aqui muitas vezes, não me vou repetir. E a modernidade traz consigo um controlo da natureza e um controlo das mulheres, como as religiões também, na verdade, todos os Estados, todo o poder que é constituído por homens têm a necessidade de controlar o corpo, a reprodução feminina, e eu aqui passo, se calhar para ti, Adri, porque vais falar sobre o controlo feminino, mas numa coisa meio perversa que é o controlo, ou seja, o controlo feminino pelas próprias mulheres, não é? Que permitem que entram nesta narrativa. Porquê que entram nesta narrativa? Porque é que nós estamos a ver constantemente, cada vez mais, mulheres da nossa geração a dizer que querem ficar em casa. Tu integraste um painel sobre isto no outro dia, que eu tenho imensa admiração. Como é que tu não te passaste? Podias ter feito, agora é moda sair do estúdio, devias ter. Sim. E pergunto-te se faz sentido que uma mulher que viva sozinha com o seu bulldog inglês queira que todas as outras mulheres sejam threadwives e sejam como a Georgina, que a orgulha tanto porque fica em casa a cuidar da casa e não fala dos seus problemas no trabalho quando o marido chega à casa. Sim, eu vou começar primeiro pelo fator cómico, porque de facto o painel foi das coisas mais sinistras que eu já fiz, e não me levantei porque eu sinto que o temperamento e ser intempestuoso só funciona para homens, porque se for uma mulher, ainda por cima um painel só de mulheres, depois diziam que eu era histérico de género. Mas a razão pela qual eu integrei o painel é que apercebi-me que isto é um movimento nas redes sociais de uma forma
absolutamente assolapada. E eu percebo as críticas de não querer dar visibilidade a estas pessoas e colocá-las na comunicação social, mas se forem ver as audiências médias de um canal e depois virem a quantidade de visualizações que estas mulheres têm nas redes, percebem que não é a televisão que lhes está a dar a audiência e que de facto vale a pena colocar isso em causa se o objetivo, ou isso ser um risco, se o objetivo é pela primeira vez as colocar em xeque relativamente à narrativa. O mote foi realmente umas declarações do Cristiano Ronaldo que diziam que o mote foi umas declarações do Cristiano Ronaldo. I know, mas sim. Surpresa, uma pessoa que continua a fazer sexo com uma mulher depois dela dizer não tenha dito isso, não é? Alegadamente. Vou pôr isto que não quero que o Cristiano Ronaldo processe a equipa dele. Sim, bem. Portanto, sim, vou pôr aqui esta. Mas as declarações foram que gostava, ou seja, ele ligava o amor dele à Georgina porque a Georgina ficava em casa e cuidava dos filhos e da casa, e depois faz umas declarações que é só sinistro e que o tratava bem, que é sinistro, ou seja, eu gosto dela porque ela me trata bem. E depois... Não, mas isso é ok. O problema é tipo, trata bem de mim e da casa. Sim, ou seja, ela é minha mãe. Exatamente, ou seja, ela serve-me e eu amo-a porque ela me serve. Precisely. E depois fez a segunda declaração, que é muito mais grave, que é e falo porque tem uma capacidade que eu não teria, porque os homens não têm a mesma capacidade que as mulheres têm para cuidar da casa e cuidar dos filhos e etc. Pronto. Este foi o mote inicial, e este movimento basicamente defendeu imenso estas declarações porque consideram de facto que mais mulheres deviam querer ficar em casa, fazer, portanto, este trabalho doméstico e de, não sei, jardim de infância emocional do marido que sai de casa e vai trabalhar. E uma das coisas que eu disse no painel e que me parecem muito evidentes é que não sei em que realidade é que estas pessoas vivem. Não sei em que país é que estas pessoas vivem, porque, embora seja muito fácil pegar no telefone e dizer umas baboseiras e esconder-nos atrás do é só a minha opinião, e portanto não serem confrontadas com o facto de o que estão a dizer é absolutamente infactual e é bastante perigoso, isso é viver na inconsequência. Então eu acho que é necessário trazer esse debate para a consequência. O salário médio português limpo são 1.300 euros. O custo médio para criar um filho em Portugal por mês é entre 236 e 678 euros, e são dados do INE. Eu sugiro e, aliás, insto alguém a encontrar um T2 pelo menos, porque a não ser que vivam num T1 com um filho no mesmo quarto, insto a encontrarem um T2 em Lisboa, no Porto ou em várias outras cidades portuguesas, que custe menos do que 1.200, 1.300 euros. E depois de fazer estas contas, como diria a Guterres, é só fazer as contas, digam-me como é que é uma realidade minimamente atingível e que tem anexo falar-se de num casal com um filho, a mulher fica em casa a tomar conta do filho. Portanto, bem, por isso é que elas têm bulldogs franceses. Pronto, Inglês. Portanto, isto é literalmente literalmente mentir, é desproteger, é utilizar esta narrativa porque sabem que é polémica nas redes e penetra. Mas tem outra camada mais grave para mim, e eu queria falar com ela, eu queria falar sobre ela, porque para além da realidade das famílias portuguesas de ser só absurdo, há 2 pontos aqui que eu gostava de fazer. O maior flagelo que nós temos em Portugal relativamente a crime é o da violência doméstica. E um dos principais casos que nós sabemos e causas pelas quais estas mulheres que são vítimas muitas vezes não abandonam o lar é não terem capacidade de independência financeira. Isto viu-se no início, quando se começaram a levantar dados sobre violência doméstica pelo país fora, de muitas mulheres que eram domésticas, que não tinham escolaridade, que estavam em casa e que, sendo vítimas consecutivamente, não podiam sair de casa porque não tinham capacidade de independência financeira. Portanto, não há nada mais perigoso do que a ideia de que uma mulher deve entregar a sua independência financeira, e neste caso a não independência financeira, nas mãos de um homem. Porque isto significa que uma relação, neste aspecto,
E uma relação familiar, seja ela qual for, não fica num plano de uma mulher e um homem que escolhem estar juntos. Fica num plano de poder e de um desequilíbrio de poder enorme que não permite que uma mulher consiga, se for vítima, emancipar-se. E é só ir ver os números e perceber que não é uma realidade que seja tão alheia assim a tantas pessoas para me dizerem que eu estou a falar para um nicho. E este é o primeiro ponto que eu queria fazer muito sério sobre este tópico. O segundo tópico é, uma destas pessoas que integrou este painel fez um ponto que não estava em estúdio e o painel foi curto e eu gostava de ter confrontado com este ponto, mas dado que não pude, gostava de falar deste ponto aqui. Ela tem uma ideia e é uma ideia gravíssima e que foi um enorme problema durante vários anos em Portugal, que é esta ideia de que não existe violação conjugal. Que eu nunca pensei em 2025 ouvir isto. Ou seja, que uma mulher que está casada com um homem não pode ser violada por ele porque é obrigação e é um dever conjugal da mulher ser um receptáculo de esperma para o seu marido. É basicamente este o conceito. E, ser um receptáculo. Sim. E no fundo... Tão bonita. Sim. É para colocar a vivo e a cores... É para colocar isto da forma mais crua o argumento para as pessoas perceberem exatamente o que é que estas mulheres absolutamente tontinhas estão a defender. E eu não consigo acreditar, e não quero acreditar, que nenhuma delas acredite nisto, ou seja, que considere e defenda isto até ao limite e que tenha uma crença própria e que depois ainda por cima fundamentam na sua religião e na sua fé, na fé cristã, como se isto fosse uma coisa. E eu gostava mesmo eu vou só terminar dizendo isto, que não quero tomar muito tempo, embora seja a moderadora, não quero tomar muito mais tempo, só para dizer que este discurso é gravíssimo. Este discurso tem que ser combatido. Este discurso não podemos gozar com ele e fingir que são só mulheres que são um bocadinho conservadoras. Como eu fiz o ponto muito claro, ser conservadora não é... primeiro, não quer dizer que seja maluquinha que defenda este tipo de coisas, mas acima de tudo não quer dizer que uma mulher conservadora ou de centro-direita não possa ser feminista, que também é outro ponto. E depois que muitas destas mulheres que se dizem antifeministas pegam numa câmara e falam, ou vão à televisão e falam. Eu gostava de perceber se alguém acredita que se não existisse um movimento feminista elas podiam estar a falar e não estar em casa a lavar panelas. No fundo é isto. Não, tu tens que perceber que o ferro é o melhor amigo das mulheres. Percebes? Exatamente. O ferro tem Ferro de Engomares fez mais pelas mulheres do que o feminismo. Sim, Rita claro. Matias. Obviamente. Sim. Aliás, quero pôr essa frase depois. Essa frase é a frase lapidar de Rita Matias. É Sim, a sim. grande frase Vai do para- seu pensamento. Exatamente. Vai para o exatamente. citador. Vai para o citador. Para o seu pensamento político. Por acaso alguém ponha no citador, é ótimo. Mas tendo isto em consideração, passo para ti, Leonor, para tu falares de outro ponto que eu acho que é mesmo muito relevante, que é o apagamento histórico das mulheres nas artes, na ciência, na educação, e como currículos inteiros não contemplam mulheres que são as principais pensadoras de áreas em específico. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto? Bem, eu queria começar por pedir desculpa a quem nos está a ouvir pelo facto de que estou doente e por isso é que não estou em estúdio, estou à distância, e gostava de, e por isso peço também desculpa se não estiver a fazer o maior sentido de sempre. Gostava de começar por pegar um bocadinho, vocês falaram destas Dreadwives e desta questão toda enfim, da Georgina, e destas ideias da extrema-direita, e acho que é interessante falar por exemplo, como a extrema-direita no fundo tem esta duplicidade em que por um lado quer remeter as mulheres a um papel tradicional de mães, donas de casa, de mulheres que não têm profissão, da mulher que é cuidadora, como se houvesse uma ideia de que a mulher é inerentemente mais sensível, mais dada à família, mais dada ao lar, mais organizada, etc. Mas ao mesmo tempo, e é nisso que eu vou pegar, vocês já mencionaram o resto, ao mesmo tempo utiliza argumentário relacionado com os direitos das mulheres para uma agenda xenófoba. E acho que conseguimos, aliás falámos recentemente do caso da burca, em que a extrema-direita de repente se preocupa muito com uma opressão contra a mulher que, enfim, no caso português, como nós já dissemos, é absurdo. Eu, sei lá, nunca vi uma pessoa de burca em Portugal. Já falámos como não é representativo enfim, da religião muçulmana.
Mas acho que isto é muito interessante, essa duplicidade na utilização. Pelo mundo inteiro, a extrema-direita ataca o direito ao aborto, volta contra a igualdade laboral entre homens e mulheres e depois, ao mesmo tempo, utiliza os direitos das mulheres como uma arma. Por exemplo, na Polónia, a extrema-direita propagandeia muito a ideia da violação islâmica da Europa, ou seja, como se a Europa fosse uma mulher para ser violada. E nesse sentido impregnada pelo não branco. A AfD inventou histórias de mulheres violadas, pegou em algumas e exagerou que eram verdadeiras, mas chegou a inventar em 2016 uma violação. Os Fratelli d'Italia, de Meloni, partilharam um vídeo de uma mulher a ser violada por um migrante para dizer que era preciso menos pessoas muçulmanas, era preciso expulsar os imigrantes com base numa etnia e numa religião ou numa religião para ter mais segurança. E acho que é interessante pensarmos do ponto de vista dos direitos das mulheres como todas nós devemos fazer o esforço, e acho que quem nos ouve procura também isso, de não cairmos nesta armadilha. Não cairmos na armadilha de que o problema é vir do sul da Ásia, ou que o problema é ser muçulmano, ou que o problema é ser, enfim, racializado, não branco em geral, porque isto é uma arma muito antiga, é uma arma que vem, por exemplo, nos Estados Unidos, do mito do violador negro, como lhe chamou Angela Davis, que levou, por exemplo, a casos brutais, como o do Emmett Till nos anos 50, que foi linchado por supostamente flertar com uma mulher branca, e depois a mulher branca, depois ele já está morto, retira as acusações, e acho que é importante evitarmos cair nestas falácias. E nesse sentido, termino esta intervenção dizendo o seguinte: ainda ontem tivemos, como a Maria já disse, a falar sobre um filme que foi muito interessante, sobre uma violação no Irão, mas acho que há uma coisa que é fundamental para mim, e acho que é bom que todas nós pensemos nisso para não cair em falácias que a extrema-direita promove. Não existe uma aptidão cultural, religiosa ou, sei lá, étnica, racial, o que quer que seja, para a misoginia. Existem sociedades patriarcais, como são todas as sociedades patriarcais do mundo, algumas de forma mais violentas, com aparelhos judiciais e políticos que proíbem expressamente até a palavra das próprias mulheres, mas o patriarcado existe em todas as sociedades. A cultura da violação, sendo mais ou menos forte em algumas regiões do mundo e tendo números de maior incidência em algumas regiões do mundo, acontece por causa do patriarcado, por causa da masculinidade tóxica, da ideia de que o corpo da mulher pertence a um homem, do que quer que ela faça uma violação, é sempre culpada, e não por causa de uma qualquer outra pertença. E nesse sentido o problema são os homens, é a impunidade grupal masculina, é o corporativismo masculino, e não necessariamente, não de todo, alguma aptidão xenófoba e racista que a extrema-direita tenta transportar. E acho que é muito importante, quando fazemos a luta feminista, não nos deixarmos contaminar com essas ideias, porque ainda ontem, e termino dizendo isto, a Adriana mencionava numa conversa a questão dos Ubers que são só para mulheres, e acho que esta ideia que é vendida pela Uber pode muito facilmente descambar numa ideia de que, como sabemos, os condutores da Uber muitas vezes vêm do sul da Ásia, são homens não brancos, nesta ideia de que o violador é sempre o violador externo tanto à nossa intimidade como externo ao nosso país ou à nossa branquitude. E a verdade é que a esmagadora maioria das violações são em contexto de intimidade, como eu sei que vai ser falado a seguir, e é preciso atacar este problema da forma contrária e não desta forma racista que a extrema-direita quer fingir que o ataca, mas não tem qualquer interesse em atacá-lo. Passando à segunda ronda, agora numa ronda mais curta, Maria, ia-te perguntar sobre algo que já falaste aqui na Lei da Paridade, e que é bastante relevante e que nós já discutimos aqui com até algumas perspectivas diferentes sobre o tópico, que é a possibilidade da violação se tornar um crime público. E pergunto já diretamente se tu achas que poderia resolver muitos destes casos, porque desproporcionadamente são feitos em contexto de intimidade e com uma enorme dificuldade muitas destas mulheres, inclusive, de delatarem quem as viola, e se tu consideras que a criação do crime público de violência doméstica permitiria resolver este problema?
É assim, o crime público foi aprovado como... A violação foi aprovado como crime público em julho deste ano, na Assembleia da República, e eu estava aqui a procurar no Diário da República, mas em princípio já foi publicado, portanto estamos perante um caso de sucesso destas campanhas que foram feitas. Eu acho importante para as pessoas feministas que nos ouvem, que têm algumas reservas, por exemplo, em relação à função de passar a violação para crime público, como é o exemplo de uma convidada muito especial que nós tivemos aqui no nosso podcast já, que é a Isabel Moreira, que tem uma posição muito, muito forte sobre isto. Aliás, creio que foi por isso que o Partido Socialista se absteve na votação sobre a criação de um crime público para a violação agora neste verão, como já tinha feito anteriormente. O argumento é válido, o argumento é que tira a autonomia da vítima, ou seja, que pode eventualmente forçar a vítima a falar de um caso justamente traumático e sobre o qual a vítima não quer falar ou não quer avançar com o processo. Portanto, estaríamos a revitimizar uma pessoa que já foi vítima de uma violência atroz. No filme que nós vimos ontem, alguém perguntava a certa altura como é que um homem alguma vez perceberá o que é a violação. E é verdade que há muitos homens também que são violados, mas a esmagadora maioria é mulheres, e a esmagadora maioria das pessoas que são violadas, das mulheres que são violadas em contexto de intimidade. Mais de 90%. Porquê é que eu estou a trazer esta estatística? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque a nossa lei já prevê há muito tempo que a violência doméstica é um crime público. Isto significa o quê? Que eu, tu, Adriana, tu, Leonor, que testemunhemos um crime de violência doméstica, podemos reportá-los, podemos fazer nós queixa às autoridades e depois o processo segue mediante a autorização da vítima. A violação em contexto de intimidade entra na moldura do crime público de violência doméstica. Porquê? Porque o agressor tem uma relação íntima com a vítima. E, portanto, a lei considera que isto não é violação como previsto antes deste verão, ou seja, que não é crime público. Isto é um caso de violência doméstica e, portanto, eu, tu, Adriana, Leonor, podemos reportar, ou qualquer outra pessoa que esteja a ouvir e que veja pode reportar, mesmo antes da violação ter sido tornada crime público. Então, porquê é que vamos fazer esta luta e porquê é que foi importante que no verão a violação também se tornasse crime público? Porque há os restantes cerca de 10% das violações que ocorrem sem ser em contexto de intimidade e que não estavam dentro desta moldura da violência doméstica. Isto é, a lei estava essencialmente a discriminar em função da relação da vítima com o agressor. Isto é grave. Isto é, eu entendo que tenhamos uma discussão sobre a natureza do crime público, se faz sentido ou não. Mas então que a tenhamos acerca da violência doméstica e acerca da violação. Separar estas duas coisas significa que 9-10% das vítimas, e isto são só as vítimas que nós conhecemos, ficam desprotegidas face às restantes 90% só porque não conhecem o agressor. Ou têm uma situação penal diferente, caso vocês achem que o crime público em si, no geral, não funciona. Isto para terminar, da natureza destes crimes sexuais ou crimes de violência dentro de um contexto de intimidade, particularmente de homens sobre mulheres. Repara, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu de violência física ou sexual às mãos de um homem. 1 em cada 3 mulheres. Portanto, quando vocês estiverem a viajar, pensem nisso, não é? Cada 3 mulheres que vocês estão a ver, uma delas já... E não é só... E lá está, Portugal não escapa a estas estatísticas. E o problema é que o nosso sistema penal como se baseia numa presunção muito importante, que é a presunção de inocência. Nestes casos, desprotege a vítima só por uma razão muito simples, porque é muito difícil tu teres provas de que alguém te violou. É muito difícil tu teres provas que o teu marido te bateu, a não ser que estejas a filmar, e se estiveres a filmar, muitas vezes essas provas não contam em tribunal. Portanto, o sistema está feito
E bem, no sentido de que ainda bem que nós temos a presunção de inocência, mas isto é só para explicar às pessoas que às vezes quando veem nos casos esta pessoa foi absolvida em tribunal, estes casos são particularmente difíceis de levar a tribunal e são particularmente difíceis de se julgar, ainda para mais, porque muitas vezes as vítimas nem sequer chegam à frente, também porque o sistema penal não as ajuda e também porque há um bias enorme de juízes e juízas que muitas vezes, ou a maior parte das vezes em Portugal, protegem o agressor, mesmo que haja indicações das provas em contrário. E portanto nós ainda temos imenso caminho a fazer. É muito importante continuarmos a lembrar-nos não só do 25 de novembro político português que nós vamos falar na próxima semana e que é muito importante que se fale, mas também deste 25 de novembro internacional que lembra a situação horrível que nós todas temos que enfrentar todos os dias. Acho que há poucas palavras que conseguem explicar a situação das mulheres e o caminho que nós atravessamos desde que nascemos. E portanto passo para ti, Adriana, porque já estou a exceder o meu tempo. Sim, de forma muito breve, eu gostava de falar de um tópico que me parece bastante relevante, que é o facto de nós estamos agora em cima da mesa com uma nova possibilidade de legislação laboral, que neste momento é um anteprojeto, mas que carece ainda de ir à concertação social, que vai ser a primeira reunião na véspera da greve geral, e portanto é que vamos ficar a conhecer se de facto o governo vai manter as propostas relativamente à remoção da ideia do luto gestacional e, por exemplo, também da questão de reverter uma política que nós já tínhamos há bastante tempo, que era uma redução horária de duas horas diárias para mulheres que amamentavam, e só vamos perceber isso aí. E, francamente, isto aliado ao facto de já falo disto há algum tempo, de nós termos em Portugal das legislações mais restritivas relativamente à IVG, temos os prazos mais restritivos da Europa Ocidental, o que promove que a ligação de mulheres que saem do seu país para irem a outro país para realizarem IVG mais utilizada é Portugal-Espanha, e não é porque as mulheres espanholas vêm a Portugal, é porque mulheres portuguesas vão à Espanha. E também já falei do facto de existirem zonas inteiras no país que são zonas sem a possibilidade de no Serviço Nacional de Saúde ser feito IVG, porque não existe um registro dos médicos objetores de consciência, o que promove que se vá contra o espírito da lei. O espírito da lei exige que num serviço inteiro tenha que existir pelo menos um profissional de saúde que não seja objetor de consciência, para a mulher nunca ficar restrita de ter acesso à IVG, mas na verdade, quando não se registra e não é obrigatório o registro de um médico objetor de consciência, como é que o Estado na verdade sabe que isso acontece? Isto significa que em zonas do país, como por exemplo a Ilha Terceira, não existe um único médico, uma única médica, que não sejam objetores de consciência, o que significa que estas mulheres que, se não têm capacidade económica para viajarem, estão forçadas a manter o bebê, ou então a utilizarem vãos de escada, cabides e todo aquele tipo de parafernália que nós já sabemos que historicamente foram utilizadas. Acho que se perdeu uma enorme oportunidade com uma maioria parlamentar de esquerda de ter alargado o prazo IVG. Acho que é das questões mais imperdoáveis o facto de não se ter utilizado uma maioria parlamentar de esquerda para fazer este avanço. Mais uma vez repetindo que nós temos os prazos mais restritos da Europa Ocidental e que não tem qualquer tipo de nexo, até pela forma como é contabilizado o início do prazo da IVG, e o facto de termos as semanas de reflexão permitir que uma mulher fique ainda, para além de ter um prazo muito restrito, defraudada de 2 semanas nesta contabilização. E portanto, dado que estamos com a maioria de direita, não me parece que isto vá ser um assunto, mas gostava sempre de relembrar que para mim, dos principais atentados à autonomia e à independência do corpo de uma mulher é de facto dizer a lei do país que a mulher tem direito a fazer IVG, mas depois, de facto, se uma mulher for pobre o suficiente, não consegue ter acesso a isto, e isto parece-me que fere tudo aquilo que é a base do nosso sistema constitucional, o princípio de igualdade. Mas passo para ti, Leonor, para falares e fazeres a tua última intervenção
relativamente a este tópico tão importante que é o Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres. Eu queria só deixar aqui algumas notas sobre. Vocês falaram de violação, de violência doméstica, desigualdade salarial, desigualdade nos acessos aos cuidados de saúde básicos e ao direito ao aborto. E eu gostava um bocadinho de terminar num tom falando de outro tipo de violência, falando da violência epistemológica da qual são alvo as mulheres, a violência do conhecimento, se quisermos dizê-lo assim. E acho que essa também é uma forma de violência que, naturalmente, sendo menos visível e às vezes parecendo menos relevante no dia a dia de quem sofre e é violentada, é também uma violência brutal da qual nós sofremos. Por um lado, a ideia de que até ao século XX não existem mulheres na história. Nós muitas vezes passamos pelos nossos currículos escolares, passamos pelas nossas histórias inteiras, em que as mulheres são meras coadjuvantes de uma narrativa eminentemente masculina e em que o tema das lutas e dos avanços e recuos dos direitos das mulheres ao longo dos séculos é uma coisa que é reservada a um capítulo da História A no 12º ano, que nem sequer conta para o Exame Nacional, portanto nem sequer ligamos muito a isto. E acho que é por um lado, desde esta ideia de que desde a escola nós somos alimentadas de que não temos história. Aliás, há um livro de uma autora francesa, que é a Alice Zeniter, que se chama Eu Sou uma Rapariga Sem História, em que ela fala muito disto, até de uma perspectiva mais da literatura, que também é ensinada nas escolas, de como as mulheres são sempre uma personagem secundária, são sempre um figurante, são sempre muitas vezes até um entrave à própria narrativa, um grande personagem histórico ou literário queria fazer uma coisa mas não pôde porque a mulher não queria, porque a mulher não deixava, porque a mulher tinha medo, e é muito interessante pensar dessa forma, tal como na história da arte, por exemplo, todas as grandes vanguardas são, e as grandes correntes artísticas são normalmente lideradas, encabeçadas, pensadas por homens. E é muito interessante ver, e nesse sentido deixo também uma sugestão do trabalho da Katie Hessel, que criou uma página chamada Great Women Artists, que teve muito sucesso no Instagram e que entretanto depois publicou já 2 livros relacionados com este trabalho que ela fez, de ir encontrar pelo mundo inteiro grandes mulheres artistas ao longo da história que foram muitas vezes remetidas a artistas secundárias e que não foram sequer valorizadas pela forma inovadora como trabalharam novos estilos artísticos ou como se destacaram nos seus períodos de vida, que não são só o século XIX e o século XX, são toda a história da arte. E acho que isso é muito interessante. E esta violência epistemológica segue-nos, continua a seguir-nos quando vamos para a faculdade e os fundadores das grandes disciplinas são sempre homens, segue-nos quando nós nos deparamos com currículos que não têm uma preocupação em representar nem as mulheres do passado, nem as mulheres que hoje escrevem e pensam. Eu sou da área das ciências sociais e estou a falar especificamente disso, e que nós precisamos, parece sempre fazer um esforço para tentar desvendar na história essas mulheres que existem mas são silenciadas. E mesmo para terminar, eu queria dizer que isto não é só uma preocupação metafísica ou intelectual, porque se transparece e se espelha na própria autoestima que nós temos como mulheres. Somos ou não capazes de escrever a nossa tese? Somos ou não capazes de propor uma proposta teórica, enfim, pronto, já estou doente, já tinha avisado, teórica inovadora? Somos ou não capazes de mudar o estado das coisas? Somos capazes de pedir a palavra, tomá-la quando achamos que é preciso? Somos constantemente vítimas de um síndrome de impostor que faz com que muito mais rápido consideremos que os homens ao nosso lado têm razão, são melhores, são mais capazes e nos silenciamos a nós próprias. E acho que é também o trabalho da nossa geração, não só ir buscar essas histórias das mulheres que foram silenciadas e que são silenciosas do passado e do presente, mas também lutarmos com esta ideia de que nós não somos donas da nossa própria vida, somos os anexos de um homem. E sendo assim, dado que já estamos muito para além do nosso tempo, vamos passar às nossas sugestões. Em que te pergunto, Maria, qual é que é a sugestão que tens para os nossos ouvintes esta semana?
para surpresa de muitas pessoas, é o tal filme, é o The Last Duel, e também o Sete Invernos em Teherão, que nós assistimos esta semana, que vai estar nos cinemas até quarta-feira. E o Last Duel, eu estava a dizer que era em Inglaterra porque estou meio com sono, mas é em França. E vejam também, depois pesquisem a história, mesmo porque o Rousseau, Voltaire, Locke tiveram imenso. Bem, obcecaram com este caso. E têm escritos mesmo a chamar a Marguerite, que é esta mulher que acusou o seu violador de forma muito corajosa. Tem escritos a chamar-lhe hipócrita. Portanto, aquilo que a Leonor dizia do silenciamento das mulheres, ao mesmo tempo existe esta irmandade entre homens que atravessa séculos, que na verdade faz com que homens que estejam a escrever no iluminismo estejam completamente obcecados em limpar esta imagem daquele homem. Claro que isto tem que ver com esta questão do iluminismo de tratar a Idade Média como uma idade perversa, e tem outros objetivos, mas obcecarem com esta história em particular, deste crime de violação em particular, é muito revelador, e esta irmandade atravessa séculos e deixa um apelo para terem atos microfeministas, que são atos, na verdade, de sororidade, como os homens têm uns com os outros. As mulheres que nos estão a ouvir, pensem várias vezes antes de criticarem a mulher, tentem apoiá-la nas poucas coisas que, imaginem, mesmo que sejam muito pouco, vale a pena, e acho que é importante que nós desenvolvamos este ato de resistência da sororidade. Desculpem lá para Alice, mas deixa este apelo. E tu, Leonor, o que é que sugeres aos nossos ouvintes? Eu gostava de sugerir um livro que eu estou a ler, ainda não terminei, mas que tem a ver exatamente com o que nós falamos aqui hoje, que se chama Viver com Homens, da Manon Garcia, que é uma filósofa e pensadora francesa especializada em filosofia feminista, filosofia política, e ela escreve um livro. Ela acompanhou o julgamento do caso Pellicot. Nós falámos aqui na altura da Gisèle Pellicot, que foi drogada, violada pelo marido, e que o seu corpo drogado esteve à disposição de dezenas e dezenas de homens ao longo de muitos anos que tinham relações sexuais não consentidas, evidentemente, com o seu corpo adormecido por drogas. E ela segue este caso em tribunal e fala muito sobre ideias de raiva, sobre submissão da mulher, sobre o prazer perverso da submissão de uma mulher, sobre masculinidades, enfim, e acho que é um livro muito importante para aquilo que nós aqui falamos, e que nos fala de um dos casos mais brutais, não só da violência contra a mulher, mas da impunidade grupal masculina destas dezenas de homens que viram o anúncio na internet, que a violaram e que não denunciaram. Eu vou sair aqui um bocadinho de tom, sendo que vocês fizeram recomendações feministas, mas eu ainda a semana passada recomendei um livro, recomendei aliás um filme que eu gosto mesmo muito, e portanto vou fazer uma... Que na verdade era menos feminista e mais hetero-coded, mas sim. Vou recomendar um essay do New York Times, que é o meu artigo favorito do ano. Eu vou traduzir o título. O título é eu sou um historiador de farmacologia e Donald Trump está errado em todas as maneiras possíveis e imaginárias sobre o fentanil. Eu não quero demorar muito tempo, mas porque isto é um assunto que me apaixona imenso. A razão pela qual o fentanilo e a heroína devastam comunidades inteiras no interior dos Estados Unidos, nas heartlands americanas, é porque existe uma empresa chamada Purdue Pharma que criou um fármaco, Oxycontin, que era um opioide e que fomentava adição. Era um opioide que não durava as 12 horas específicas, precisavam as pessoas sempre de uma dose nova antes do tempo, que fomentaram a adição e fizeram marketing do medicamento especificamente em zonas mineiras, agricultoras, pecuária, em que as pessoas tinham muitas lesões devido a trabalho físico. Devastaram as comunidades mais desfavorecidas dos Estados Unidos inteiro, e depois de a remoção da empresa
e do desaparecimento da empresa, comunidades inteiras ficaram com a adição mais difícil de remover dependência, que é de opioides. Eu trabalhei num projeto no Reino Unido que era de entrega de metadona a toxicodependentes em recuperação, e ver como é que uma adição de opioides devasta desde adolescentes, desde pessoas... Eu cheguei a dar doses a crianças de 14 anos para perceberem onde isto chega. E o que está a devastar os Estados Unidos neste momento é o fentanilo, que está a ser empurrado pela fronteira mexicana para dentro dos Estados Unidos e é produzido pelos cartéis mexicanos, em que, só para terem uma noção, a dose letal do fentanilo é 2 grãos de sal. É a dose letal do fentanilo. Isto significa que cada vez que alguém vai tomar uma dose de fentanilo, estatisticamente está a tomar uma dose que vai dar overdose. E como isto é um problema enorme nos Estados Unidos, este essay pretende explicar que quando Donald Trump neste momento está junto com o seu departamento de defesa a tentar infiltrar-se dentro da Venezuela e a atacar barcos no Golfo, que devíamos se calhar ter uma conversa sobre como é que estas pessoas ficaram com esta adição, e que é muito mais relevante perceber de onde é que vem o historial da adição de facto nos Estados Unidos. E assim sendo, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.